Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast no canal do Café Católico, no início do ano, agora de janeiro. Minha saudação a todos os irmãos que acompanham o canal do Café Católico. Aqui no Café Expresso, essas meditações semanais que temos aqui no canal. Sejam todos bem-vindos, Deus os abençoe, Deus nos abençoe no começo desse ano, para os trabalhos e para a nossa vida, durante todo o ano de 2023. E como sempre, tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Café Católico vai dedicar as suas meditações no mês de janeiro ao Papa Emérito Bento XVI. Quando soubemos que Papa Bento, as notícias começaram a chegar da sua doença, que ele já estava em estado terminal, quando o Papa Francisco pediu orações para rezarmos pelo Papa Bento XVI, nós decidimos fazer uma homenagem e nos dedicar um pouquinho a meditar sobre as coisas que Bento XVI escreveu e um pouquinho da sua vida. E os podcasts, vamos meditar sobre audiências gerais que Bento XVI fez. Claro, foram muitas, só temos 4 podcasts no mês. Então eu escolhi a audiência geral que o Papa Bento XVI fez na Sala Paulo VI, na quarta-feira do dia 11 de fevereiro de 2009, porque ele fez após, como ele mesmo vai dizer nessa audiência, ele fez várias catequeses sobre o apóstolo São Paulo, e depois ele começou a falar sobre os santos, aqueles grandes escritores da Igreja do Oriente e do Ocidente da Idade Média. E um deles, e justamente foi a da quarta-feira do dia 11 de fevereiro de 2009, foi sobre João Clímaco, São João Clímaco. E as lives, também semanais, terão os temas das encíclicas e exortações, algumas do Papa Bento XVI. Por hoje, neste podcast de hoje, vamos ver um pouquinho do que o Papa falou a respeito de São João Clímaco, de suas palavras, meditação, e também conhecer um pouco do que fez, do que viveu um pouco desse grande santo do deserto. Então, o Papa inicia dizendo, na sua audiência, dizendo assim: depois de 20 catequeses dedicadas ao apóstolo Paulo, gostaria de retomar hoje a apresentação dos grandes escritores da Igreja, do Oriente e do Ocidente, da Idade Média. E proponho a figura de João, chamado Clímaco. Por que Clímaco? Porque a palavra grega para escada é clímakos, clímax, escada. E João, chamado conhecido como João da Escada, porque ele escreveu uma obra chamada, que conhecemos aqui no Ocidente como a Escada do Paraíso. Uma obra muito famosa, que é referência para escritores do deserto, para os monges e, claro, para a vida cristã. Se serve para os monges, também tem muito ensinamento, muito alimento espiritual para os cristãos da igreja toda. O cristão, o monge, ele é um cristão que vive uma vida cristã de forma radical. Então, o que é um monge? É um cristão que vive radicalmente o Evangelho. E São João Clímaco, João da Escada, ele escreveu a obra A Escada do Paraíso. E aí o Papa discorre um pouco sobre o contexto histórico da vida de São João Clímaco. Ele diz que João Clímaco nasceu no ano de 575. Então, aqui o podcast vamos falar um pouco de São João Clímaco e depois algumas referências do Papa Bento XVI. Então, São João Clímaco, que nasceu no século VI, em 575, ele, na escalada da vida humana a Deus, nessa escalada, o que é a escada do paraíso? A obra é para mostrar essa subida do homem até Deus. Inclusive, é muito semelhante ao pensamento de São João da Cruz quando escreve Subida ao Monte Sinai. A subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, a ideia espiritual é a mesma, subir a montanha. Para São João Clímaco é subir a escada.
né, a escalada da vida humana nesse mundo para Deus. Inclusive é muito bonito o ícone que se escreveu, porque os iconógrafos chamam de escrever ícone, quando eles pintam os ícones. Quando escreveram o ícone da escada do paraíso, de São João Clímaco, mostra ele com vários monges na parte inferior do ícone, apontando para a escada. Foi pintada, né, a ideia da obra é uma escada de 30 degraus, que justamente a idade de Cristo, mais ou menos a idade de Nosso Senhor, representando a idade de Jesus de 30 anos. 30 degraus mostrando a subida espiritual do homem até Deus. No fim da escada está Jesus segurando na mão de um monge que chega lá no topo da escada. Mas vários e vários monges subindo a escada no ícone, e desde o primeiro degrau até o último, e inclusive muitos monges subindo e outros monges caindo. De um lado direito do ícone vemos vários demônios como que com laços amarrando o pescoço de monges da escada e puxando para baixo para cair no inferno. E do outro lado, outros anjos, né? Do lado esquerdo, outros anjos segurando os monges, inspirando e orientando os monges a subirem a escada. Com o ícone mostra muito claro que nessa caminhada para Deus, meus irmãos, a possibilidade da condenação é muito grande. Nessa subida, nessa escalada para Deus, nós sabemos, como dizia Santo Agostinho, vivemos entre as provações do mundo, as tentações do mundo e as consolações de Deus. É uma luta, dizia Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Então, é um período que o Império Bizantino estava numa crise muito grande com as invasões bárbaras, né? E São João Clímaco, com a sua obra, com a sua vida eremítica, sustentava a igreja. Porque aqui é outra ideia muito bonita. Pensar que nós podemos colaborar com a salvação, com o sustento da igreja, com a nossa vida cristã, se vivermos no estado de graça, no caminho de santidade. Santa Teresa d'Ávila, quando soube que os protestantes estavam surgindo na Europa e estavam devastando a igreja, muitas pessoas se desviando da igreja, ela disse: o que posso fazer a não ser viver uma vida radical e santa para Deus? Somente isso, viver totalmente para Deus. É o que São João Clímaco faz. Com a sua vida reclusa no deserto, escrevendo as suas obras e vivendo santamente, ele sustenta a igreja. Porque um cristão de pé sustenta a igreja, né? E a igreja sustentada, vivendo na sua vida de missão, São João Clímaco estava tendo as suas experiências nas montanhas do Monte Sinai, ele que viveu entre o Monte Sinai e o Monte Tabor. O Papa Bento vai falar sobre isso. Ele viveu entre duas montanhas. Ele foi discípulo, o São João Clímaco foi discípulo de um abade, de um monge mais velho chamado Daniel de Raito, que inclusive está inscrito em 13 páginas na Patrologia Grega. E ele comenta a respeito, na Patrologia Grega, que está escrito um pouco da vida de São João Clímaco. João, ele entrou aos 16 anos e se tornou monge lá no Monte Sinai. Se nós que conhecemos o apostolado do Padre Paulo Ricardo, vemos muitas vezes aquele ícone, inclusive da capa, né, que tem no site do Padre Paulo, inclusive na capa do livro dele, que ele escreveu, Um Olhar que Cura, aquele ícone do Cristo é o ícone justamente deste mosteiro que João Clímaco ficou, né? São João Clímaco foi o egúmeno, né? Depois de viver muito tempo no deserto, ele se tornou o egúmeno do mosteiro do Monte Sinai. Egúmeno quer dizer, é comparado ao nosso abade, é aquele que é responsável por um mosteiro, é chamado de egúmeno, é como que o abade do mosteiro. E ele foi nomeado egúmeno do Monte Sinai, né, após uma longa vida de 40 anos de vida eremítica no deserto.
São João Clímaco se tornou abade do Monte Sinai. Esse Monte Sinai, esse mosteiro, que é o mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, né, que ele ingressou aos 20 anos, né, como eremita, e em Tola. E Tola fica a 8 quilômetros do mosteiro de Santa Catarina, que fica próximo ao Monte Sinai, que é o mosteiro que tem justamente aquele ícone, né, do livro do Padre Paulo. Então, aparecia mesmo assim, ele recluso. Isso é muito interessante na vida dos santos que vivem no deserto. Santo Antão, inclusive, e até São Bento aconteceu isso. Mesmo eles isolados e reclusos no deserto, aparecia pessoas querendo direção espiritual, querendo viver como ele e querendo orientações. Os santos não tem como, né? Mesmo aqueles que vivem no silêncio, a santidade aos poucos vai crescendo e chega aos ouvidos das pessoas que estão longe. Mesmo no deserto, a santidade dos santos, a santidade ela cresce. Lembra que Santa Teresinha, que viveu em Lisieux, isolada, dentro de um mosteiro, escondida e silenciosa, veja hoje, a padroeira das missões. A santidade, meus irmãos, ela é possível na nossa vida e também podemos vivê-la se nos esforçarmos. A santidade ela cresce, o reino de Deus cresce dentro de nós à medida que somos abertos ao Espírito Santo. No final dessa audiência do Papa, dessa catequese, ele vai falar sobre essa abertura do coração através da oração. E sobre São João Clímaco, né, nessa solidão que São João Clímaco viveu de forma eremítica, durante todo esse tempo, ardeu de amor. A vida de oração, a vida do silêncio, o coração de João Clímaco ardeu de amor pelo próximo e por Deus. É impossível a santidade não arder de amor por Deus e pelos irmãos. A verdadeira santidade, ela é aberta aos outros. Interessante isso. Mesmo ele, sozinho, recluso eremita, pensava nos irmãos. E ele chorou, relata suas lágrimas na vida de luta. Rezou, ele lutou, dizia o Papa. O Papa Bento XVI diz que ele chorou, rezou, lutou contra os demônios. E depois de 40 anos de vida eremítica, foi nomeado abade do mosteiro do Monte Sinai. Morreu com 75 anos, no século VII, no ano de 650. Este grande santo do deserto que escreveu uma maravilhosa obra chamada A Escada do Paraíso. São João Clímaco tem no quarto degrau, eu vou citar aqui o quarto degrau, número 101 do quarto degrau. Lembrando que são 30 degraus a obra, né, recordando a vida de Jesus. No quarto degrau ele comenta sobre os pensamentos, a oração e os pensamentos e a distração. Vejam o que ele diz. Número 101 do quarto degrau. Luta constantemente contra os teus pensamentos, e sempre que vagarem, chama-os de volta a ti. Deus não exige uma oração livre de distrações dos que ainda estão sob obediência. Não desanimes quando teus pensamentos se furtarem. Permanece calmo e recolhe sem cessar o teu espírito. O recolhimento ininterrupto pertence apenas aos anjos. Ele comenta que pertence apenas aos anjos. Por quê? Porque os anjos não têm corpo, né? Por serem puros, né, somente os anjos estão sempre presentes a si mesmos. E nós, que temos o corpo, temos constantemente as distrações. Mas o que me chamou a atenção aqui, e veio no coração quando eu li, meditando, foi essa parte quando ele diz assim: luta constantemente contra os teus pensamentos, e sempre que vagarem, chama-os de volta a ti. Meus irmãos, vejam, nesse tempo em que vivemos, é um dos piores tempos que a Igreja está vivendo. A humanidade está vivendo.
Porque é o tempo das redes sociais, é o tempo do celular, é o tempo do computador, é o tempo da internet, e todos nós sabemos do veneno que é o tempo que perdemos no celular. Com o celular na mão, temos o mundo na mão. Podemos ir a qualquer lugar pelo celular. Podemos olhar no mapa, o mapa eu que estou no Brasil, posso olhar no mapa pela pesquisa, olhar o mapa da Itália, olhar fotos do outro lado do mundo, da Terra Santa. Então temos o mundo na mão no celular. E então, lembrem, né, quanto tempo desperdiçamos a nossa vida com o celular, com as redes sociais, com a mídia. Todo o trabalho de evangelização que fazemos pelas redes sociais é útil, porque inclusive o Padre Paulo Ricardo, ele é fruto da pregação do próprio Papa Bento XVI, que incentivou os sacerdotes a usarem as redes sociais, as mídias, para pregar o Evangelho. Não estou dizendo que a internet não deveria existir. É impossível. É impossível. O progresso humano caminha. A questão é o que fazemos com os nossos trabalhos, o que fazemos com o que temos na mão. Temos o celular? Podemos olhar as coisas boas? Podemos. Mas a questão é o tempo que passamos. Ora, se você mesmo olhando, escutem bem, mesmo se vocês olhando e escutando coisas boas da fé o dia inteiro, isso não é bom. Se vocês não estão rezando, se nós não estamos rezando e gastando tempo, entre aspas, com Deus, porque estamos mesmo assistindo filmes religiosos, vídeos de pregações, mas tudo isso é exterior. O que eu quero mostrar com esse texto de São João Clímaco é a necessidade de recolhimento. Então, quem vive, né, ele diz assim, que quem vive... Veja, o número 100, o número antes, São João Clímaco diz assim, olhando para o monge que vive em comunidade. Quem vive em comunidade mais se beneficia da oração do que da salmodia, pois a confusão de vozes dissipa a atenção. Veja que espetáculo de discernimento. Ele olha o monge em coro cantando os salmos em voz alta. E ele diz, veja, isso é um benefício, é um instrumento necessário para o principal. O principal é a oração interior. A oração vocal, ela é considerada como por uma multidão de santos. E Santa Teresa d'Ávila dizia no Caminho de Perfeição, é uma preparação para a verdadeira oração. Rezar o terço, cantar os salmos, rezar os salmos, ler as escrituras, todos esses instrumentos, todo esse caminhar da oração, são orações que preparam para uma verdadeira oração. A oração interior, chamada também oração de quietude, o final, o objetivo é a oração de quietude, a oração de intimidade. Então, essas orações, elas devem nos recordar, as orações vocais, o canto dos salmos, o terço, que temos o objetivo de intimidade com Jesus. Então, todo a gente tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com o uso, mesmo lícito das coisas. Devemos sim utilizar as coisas e escutar, porque aqui eu estou gravando algo para vocês escutarem depois consultarmos, meditarmos, sim, mas temos que ter o nosso tempo para Deus, de forma a fazer as orações de intimidade. E o melhor dos momentos é a adoração ao Santíssimo Sacramento, que proporciona no silêncio, se a igreja tiver, ou momentos que você possa buscar o Santíssimo Sacramento para fazer essa oração sem ser de dispersão, mas uma oração de intimidade. Porque é aí que encontra-se Jesus e o amor. Né? A esperança, ela conduz para a caridade. Meditava o Eudes na primeira live sobre a encíclica do Papa Bento XVI, falando sobre a esperança e a caridade. O Papa Bento XVI então conclui
esta obra de São João Clímaco na sua audiência, dizendo assim: na caridade, no amor divino, né, esconde-se o mistério da oração, o mistério do conhecimento pessoal de Jesus. Veja o que é a oração. É o conhecimento pessoal, íntimo de Jesus. Uma oração simples, diz o Papa, que só tende a tocar o coração divino, do Mestre Divino. E o Papa diz que é assim que se abre o coração. O próprio coração se abre. É assim que se aprende de Jesus, dele, a sua própria bondade, o seu amor. Ou seja, a caridade ela se encontra, se esconde no mistério da oração. Então, o Papa conclui dizendo: utilizemos esta escalada da fé, falando da escada do paraíso de São João Clímaco, dessa escalada da fé, da esperança e da caridade, assim alcançaremos a verdadeira vida, escalando as virtudes teologais. E aí sim, chegaremos na intimidade com Jesus, rezando. Que nosso Senhor, e aqui peço pela vida eterna do Papa Bento XVI neste primeiro podcast, que Jesus, nosso Senhor, perdoe os pecados do Papa Bento XVI. Senhor Jesus Cristo, perdoe os pecados do Papa Bento XVI e que ele assim possa entrar na vida eterna. Amém. Por enquanto vamos rezar por ele, não vamos proclamá-lo santo e esquecer de rezar. Papa Bento XVI já todos sabemos que é um homem santo e será proclamado santo, mas cabe a nós agora rezar por sua alma, rezar por ele. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe no início desse ano e que a Virgem Maria nos ampare por sua intercessão e por sua providência. O Papa termina assim: Deus vos abençoe e ampare pela intercessão da Virgem de Fátima. Que São João Clímaco reze por nós no céu. Que a Virgem Maria de Fátima interceda por nós no céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser, no próximo podcast. Amém.